Aqui, gente, a lâmpada, essa lâmpada, reparem que ela durante o dia ela não está acesa. Aqui ela bugou, né? Ela está acesa durante o dia, mas ela vai acender durante a noite. Por que ela vai funcionar durante a noite? É simples. Porque ela é programada através do efeito fotoelétrico que acenda à noite. Aí eu me perguntava, como que no efeito fotoelétrico um fóton arranca um elétron e produz corrente elétrica? O efeito fotoelétrico acontece de dia. De dia é que a luz vai acender. De dia tem corrente elétrica, porque tem luz. Então, se tem luz de dia, vai arrancar elétron e vai produzir o efeito fotoelétrico. Então, ele pegou isso, mas a gente tem que criar uma estratégia para de dia ocorrer o efeito fotoelétrico e de noite acender a luz, acender a lâmpada. Então, como é que vamos fazer? Já sei. Não é a lâmpada que vai ser o sensor, não. Não é a lâmpada, porque se a lâmpada for o sensor, estiver perto, tiver luz, vai acender a lâmpada. Não. A gente tem que fazer um circuito que quando tiver luz, a corrente elétrica, olha aqui, a luz, aí vai acionar os elétrons aqui. A corrente elétrica, ela vem aqui, só que ela não vai para a luz. Ela não vai para a luz, entendeu? Durante o dia ocorre o efeito fotoelétrico, a corrente elétrica vai passar por aqui, porque tem efeito fotoelétrico, a luz produziu elétron, então a corrente elétrica vem por aqui, passa por aqui e não vai acionar a lâmpada. Imagina só, uma maneira mais didática aqui para te conseguir aprender. Eu tenho um circuito assim. Aqui é a diferença de potencial. Estou falando da luz do poste, tá? Da luz do poste. Uma maneira mais didática é essa aqui. Imagina que esse aqui seja o LDR. LDR significa Light Dependence Resistance. Light Dependence Resistência. Ou seja, é a resistência que depende da luz. Entendeu? A resistência que depende da luz. Se tiver luz, ela existe. Se não tiver luz, ela não existe. E aqui está a lâmpada. Isso aqui é a lâmpada. Deixa eu ver se eu consigo desenhar essa lâmpada aqui. A lâmpada, a luz. Para acender isso daqui, tem que ser de dia ou de noite? Tem que ser de noite. Então, de noite, imagina só de noite. De noite, ela vai passar direto e vai acender esta lâmpada com a corrente elétrica. O LDR está morto, porque é de noite. Ele está morto. Ele não existe. Só vai existir a corrente elétrica da luz. Agora, de dia, o LDR vai existir. E a corrente elétrica ela não passa direto. De dia, ela vai passar para o LDR. Porque o LDR ele se transformou em condutor com efeito fotoelétrico. Ele arrancou o elétron do LDR, a luz arrancou o elétron do LDR, o LDR se transformou em um condutor elétrico e conduziu aquela corrente elétrica e desviou a lâmpada. Professor, Oi? é como se ele ficasse armazenando a luz para liberar à noite? Não, pelo amor de Deus, não pensa isso. Eu pensava assim também, eu falei pelo amor de Deus porque eu errei uma questão por causa disso. E quem faz isso é o capacitor. O capacitor que armazena a carga. O LDR, ele é um semicondutor. É um semicondutor. De dia, ocorre o efeito fotoelétrico, certo? Quando ele arranca o elétron é como ele se afastasse do núcleo, entendeu? E ele se transformasse num condutor. Então, de dia, arranca o elétron fica livre, se transforma num condutor e vai conduzir a corrente elétrica, desligando a lâmpada. Tu entendeste? A corrente elétrica sempre vai existir, todo tempo tá lá. Entendi. Tá lá no poste, dia e noite. Corrente elétrica. Da luz. E de noite ele não existe, ele é um isolante. E a corrente elétrica fica girando. Paga por mês aquela taxa de. A corrente elétrica fica dia e noite funcionando. A diferença é que de dia vai para o LDR e de noite vai para a lâmpada. Entendeu? Tanto que eu era criança, eu achava que isso seria possível. Eu pensava aqueles laser, porque o laser ele está na frequência do LDR. Aqueles laser vermelho, lâmpada vermelha, sabe? Quando eu era criança, não era eu, era o meu amigo que fazia isso. Pelo amor de Deus, que eu não fazia essas coisas. Você acende a lâmpada, você vai lá, coloca o laser lá na lâmpada do poste. Aí quando vê, de noite, vai se apagar. Aí eu acho, eu não, né? Meus amigos.
Achavam que queimava a lâmpada. A gente ia lá e queimava e no outro dia ela estava funcionando. Você não estava queimando a lâmpada. Ela só estava achando que estava de dia. Estava acionando o LDR, entendeu? E eu jurava que eu estava sendo perverso. Mas como é que chegava até a lâmpada o laser? O professor se dando ideia que não presta pra gente. É sério, existe isso. Acontece porque o laser tem grande intensidade. É o acúmulo de fótons, entendeu? Se você fizer uma lanterna comum, não vai funcionar. Mas o laser, como é o acúmulo de fótons, inclusive o laser, ele é de física quântica. Se a luz é fóton, então bora colocar dentro de uma caixa. Entendeu? Se a luz é quantidade, bora colocar dentro de uma caixa. Depois a gente abre essa caixa e ele vai sair com um grande brilho. Foi assim que foi criado o laser. Liga assim uma luz vermelha, se for um laser vermelho, uma luz vermelha. Coloca 2 espelhos um do lado do outro, aí fica concentrando lá um monte de fótons. Aí depois abre uma brecha e o laser sai. Tanto, gente, eu não sei se eu já vi, ou se me contaram, ou se eu já fiz. Porque quando eu era criança eu era muito levado. E no avião, gente, no avião. Pegou também, o avião ele é feito por LDR. De noite ele acende sozinho as lâmpadas. Foi mirado lá no avião e não apagou a luz do avião também. Porque disse que o laser chega até na lua, né? O laser, a intensidade é tão forte que chega até na lua. Não sei se isso é verdade. Mas eu não sei se eu sonhei, se eu vi ou se eu fiz. O avião e desligou as lâmpadas do avião. Que vocês possam ter aproveitado a aula de hoje. Tentei ser bem devagar na explicação, porque é um assunto bem complexo. Então, basicamente, o efeito fotoelétrico é isso, gente. Para você arrancar, você tem que ter energia e frequência. Se você aumenta o brilho, vai aumentar a quantidade de elétrons arrancados. Basicamente é isso aí. E aí tem alguns calculinhos que a gente vai fazer, né, com os exercícios. Alguns calculinhos que envolvem, que tem a lei desse efeito fotoelétrico, que é a conservação de energia. Que a fórmula é essa. A energia do fóton é igual à energia do elétron mais a energia cinética, né? É igual a conservação de energia, tá? Só que a conservação da energia envolvendo luz, elétron e velocidade desse elétron, tá bom? A gente vai fazer esse exercício aí com calma, a gente vai aprendendo com calma. Eu vou, assim que eu der essa aula, eu vou gravar e aí eu já coloco lá no material de vocês durante essa semana, tá? Deus abençoe vocês, aberto a dúvidas. Eletromagnético, uma partícula, outra partícula, a outra partícula, a luz. Deus abençoe. A luz. A luz. A luz. A luz. A luz. A luz.